Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti Objeto de Estima. Olá, você confere no Jornal desta quinta-feira uma conversa sobre empreendedorismo com Elaine Santiago, gerente-geral do Itaimbé Palace Hotel, que traz uma inovação para Santa Maria, o maior aplicativo de transporte feminino do mundo, o Lady Driver. No bloco direito, a advogada doutora Marcele Lousada nos subsidia com informações pertinentes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, como pesquisadora e especialista no assunto. No Saúde e Bem-Estar, a pauta versará sobre cirurgia de pálpebras, com a médica oftalmologista doutora Thaís Burman de Mendonça. E no último bloco do programa, vamos enaltecer a cultura do samba, com a participação do músico Antônio Carlos Flores, com 45 anos de trajetória artística. Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Ângela Pisani, Arquitetos Associados. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. Vamos à editoria Empreendedorismo de hoje. Recepciono em nossos estúdios Elaine Santiago, formada em administração, tecnóloga em hotelaria, supervisora da Rede Obino de Hotéis inserida nos municípios de São Gabriel, São Borja e Bagé. Gerente-geral do Itaimbé Palace Hotel há 19 anos e franqueada do maior aplicativo de transporte feminino do mundo, o Lady Driver. Um privilégio recebê-la aqui no Jornal. Seja muito bem-vinda, Elaine Santiago. Obrigada, Giovana. Nem eu tinha me dado conta de tudo isso. Realmente é um currículo bastante forte, intenso, de uma vida bastante corrida, no sentido profissional. Bastante desafiada também, bastante corrida, mas é o que move a gente, são os desafios. Exatamente, e de grande sucesso. Aleluia. Com toda certeza. Elaine, como ocorreu a sua inserção na Rede Obino desde 2002 e, na sequência, assumindo a administração geral do Itaimbé Palace Hotel até os dias de hoje? Conta para nós. É um namoro antigo. Na verdade, eu venho de bancos e depois eu tive uma experiência quando a Obino abriu a rede de lojas em Cruz Alta, isso é onde eu sou. Eu sou natural de Cruz Alta. E aí, mas eu sempre tinha uma vontade de fazer hotelaria, de estudar hotelaria. E quando eu estava trabalhando com eles há um pouco tempo, assim, surgiu a oportunidade de fazer o curso que eu muito queria, de me especializar em hotelaria. E eu já tinha construído uma relação com a empresa, que naquele tempo rede de lojas e rede de hotéis era uma única empresa. Sim. E eu expus para eles a minha vontade naquele momento e o porquê que eu estaria saindo, para fazer o curso que eu fiz em Florianópolis. Aí, na ocasião, o diretor superintendente da Rede Obino me disse que entendia muito bem, que ele era uma pessoa que aprovava sonhos e tudo mais, mas que ele gostaria que quando eu terminasse o curso de hotelaria eu voltasse a conversar com eles, porque ele estava se inserindo em hotéis também. Na ocasião já tinha o Hotel de Bagé e o Hotel de São Gabriel. E isso para mim já me deu um certo conforto, porque trabalhar é preciso. Com e certeza. Sempre foi. Então eu fiz meu curso, eu fiz no regime de intensivo, ao invés de 2 anos eu fiz em 1 ano. A escola naquele tempo permitiu isso. Depois eu fiz um estágio, meu último estágio de curso foi no Hotel Laje de Pedra em Gramado. E depois disso eu sabia que eu ia ter que encarar o mercado de trabalho de novo e me dirigi à Rede Obino. Claro.
Aí com um pouco eu diria assim, um pouco de sorte, mas que a gente também constrói o caminho da gente, eles estavam fazendo uma transição de gerente no hotel do Ibajé, bem 2 anos depois que eu tinha saído da rede. Aí houve a minha inserção, mas não na rede de lojas, na hotelaria. Na hotelaria. Que eu tô até hoje. A minha vinda para Santa Maria, né, foi porque também na ocasião o Itaimbé, que era uma das estruturas hoteleiras mais imponente do estado, eu diria assim, foi um marco, né? Foi um marco na hotelaria estadual, né? E tem muito a ver a construção do Itaimbé com a vinda da Universidade Federal de Santa Maria para cá. Então tinha essa negociação, esse meio caminho assim da empresa com o grupo que fazia a gestão do Itaimbé na época. Sim. E acabou que depois de 2 anos de negociação se consolidou. E eu costumo dizer que eu tive a oportunidade de vir, né? Com todos os outros profissionais da época e tudo mais, eu tive a oportunidade de encarar. Mas isso deve ser a sua qualificada atuação, né? E preparo. Eu acho que as pessoas apostaram em mim, né? Com certeza, e apostaram certo, não é, Elaine? Eu me sinto muito feliz de poder ter feito essa caminhada até aqui, como tu já disseste, 19 anos, né? Exatamente. No Hotel Itaimbé. Então, eu quero te dizer, mais do que doação nisso tudo, teve muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Tem muito aprendizado. E essa relação profissional intensa, ela fez com que você se tornasse conhecida, né, e reconhecida como uma personalidade de Santa Maria, uma personalidade regional, né, pelo fino trato que você tem com as pessoas. Então é uma personalidade muito querida por todos nós. Parabéns por isso. Obrigada, Giovana. Obrigada pelo carinho. Mas como eu te disse antes, eu acho que tudo é uma construção, tudo uma né? construção. Tudo que a gente faz tem que haver uma entrega para te poder ter um retorno. Sim. E por outro lado, eu acho Santa Maria uma cidade muito acolhedora também. Né? Uma cidade Santa Maria, com toda certeza. Muito acolhedora. Sim, então, sempre me senti muito bem. E tudo isso trouxe reflexos positivos, tanto no campo pessoal quanto profissional, né? Sem dúvida. De contentamento, de felicidade. Né? Exatamente. Ótimo. Elaine, e de que forma o Itaimbé Palace Hotel se estruturou para enfrentar a Covid-19? Tempos em que os eventos foram cancelados, as viagens todas canceladas e o hotel precisou manter-se. Giovana, eu te diria assim que primeiro a gente tomou uma tunda, né? Bem forte. Você sabe que eu sou muito espontânea no jeito de falar. Bem forte. Bem assim, acho que todo o mercado de serviço sofreu esse impacto. E no seu segmento, né? Ainda mais o segmento de eventos, né? Que depende principalmente. Exclusivamente de eventos. E a prestação, a hospedagem, ela é um serviço que é feito de pessoas para pessoa, e quem tinha que se recolher nesse momento foram as pessoas que tiveram que se recolher. E gradativamente vir se acostumando com toda essa situação e retomando, né? Até porque eu acho que nem os mais experts imaginaram que ia durar toda essa pandemia com certeza, como ela vem durando. E depois como eu te falei assim, de todo esse impacto, né, dessa surpresa que nos tomou, veio o momento assim em que estrategicamente a empresa teve que se reinventar e buscar outras alternativas. Uma das características positivas que eu vejo de trabalhar numa empresa familiar é que as decisões, elas são tomadas numa linha sempre muito reta, sabe? O que facilita, se define, né? Se analisa, e isso facilita a tomada de decisões. E se coloca em prática. Imediatamente. Exatamente. Não tem muitos trâmites, né? Não tem, né? Eu, na minha função, eu me dirijo direto aos donos da rede Urbino de hotéis, então isso facilita bastante o processo, sem dizer que tem toda uma caminhada de confiança nisso tudo, né? De um trabalho em conjunto. E dentro dessas novidades, nós temos aí o coworking, o co-living, né? Falávamos nos bastidores a respeito dessas novidades. Do que se trata? O coworking, ele já é mais difundido, né? Desse trabalho compartilhado, mas mesmo assim vale ratificar aqui os seus benefícios. E o co-living, então, nos fale sobre essa novidade. Tanto
cowork quanto o co-living, eles são maneiras que vieram, né? O cowork de trabalhar e o co-living demorar em ter uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho, uma qualidade de tempo, com um custo-benefício mais acessível também. Hoje, mais específico com relação ao cowork, o distanciamento entende-se que foi algo que veio para ficar. Então, antes, uma empresa, uma grande empresa, colocava 10 colaboradores dentro de uma única sala. Hoje, sim, não, impossível. Né? Hoje é impossível. Os protocolos não permitem. Exatamente. E o cowork, ele veio assim com... são espaços compartilhados, mas ao mesmo tempo tu mantém a tua individualidade, sim, escolhe o horário de trabalhar, né? Sempre dizendo que assim, tu tem uma internet a full, né? Uma internet com link dedicado. Falando especificamente do cowork do Hotel Itaimbé, a pessoa pode trabalhar dentro das 24 horas do dia, porque tu tem 24 horas para trabalhar, né? Tu tá sempre aberto ali. Sempre tem individualidade, tem uma infraestrutura à disposição. Tem uma infraestrutura à disposição e tem os protocolos de segurança também. Né? E é um lugar elegante, né? Com estacionamento, com segurança. Referência, né? Exato. Para receber os clientes. Sem dúvida. Isso tudo que nós levamos em consideração. Quem chega lá para trabalhar, ela tem estacionamento, tem alimentação, pode desenvolver um network, pode conhecer profissionais, sim, de outras atividades ali também, né? E o co-living, Giovana, o co-living também é uma forma de morar hoje, onde tu tem o teu espaço reservado e ao mesmo tempo convive com outras pessoas, compartilhando a área de entretenimento, jardim. A gente tem um espaço assim como uma mini cozinha, onde a pessoa pode ir lá e aquecer a sua refeição. Ela escolhe se ela quer tomar o café todo dia ou se ela não quer, e paga só pelos serviços que ela decidir agregar, que ela resolver. Então, às vezes tem muitos filhos que têm os pais idosos e não querem, sim, levar para uma casa geriátrica, né? Sim. Tem estudantes que vêm para a cidade, os pais também, é a primeira vez que vão sair de casa, são novos, e a segurança vem em primeiro lugar. Então, são alternativas. Com certeza. E, digamos, se você recebe uma visita, né? Você agrega no pacote este valor. Né? E é uma maneira moderna, né? Exatamente. Bastante inovadora, e que também vai estar num local, né, de referência. Exatamente. Em Santa Maria. Perfeitas essas iniciativas, e são estratégias que tão assertivas, né, que elas vieram para ficar, compondo esse rol de serviços, né, sem dúvida, que o hotel oferece. Porque tu veja bem assim, se tu pensar, a pessoa tem sala de estar, tem cozinha, tem estacionamento, tem um quarto adicional para receber a visita por uma taxa muito mais razoável. Sim. Então é uma nova forma de ver o dia a dia, né? Sim. Que se complementa com muita qualidade. Perfeito. Elaine, nós estamos encantados com seu empreendedorismo, com a inovação que você está trazendo para Santa Maria, como franqueada do aplicativo de mobilidade urbana, o Lady Driver. Minha filha mais nova. O que propõe esse aplicativo? Minha filha, né? Você foi grande filha, né? Um grande filho. Então, foi a vontade de fazer algo novo nessa altura da carreira, eu diria assim, da vida, e justamente por tudo que a gente vem falando agora desse momento de se reinventar, de se adaptar à nova situação de mercado, eu vejo que é outro conceito, né? Mais um conceito de vida que as pessoas estão lançando mão como alternativa para não ficarem presas a um carro, a uma locação de garagem, muito na questão da segurança também. Os aplicativos de mobilidade urbana, eles são uma tendência, eles vieram para ficar, e esse da Lady Drive mais me encantou assim, porque ele é de mulher para mulher. Ele carrega a criança com horário agendado, ele carrega idosos com horário agendado. E hoje o fato de tu saber onde tu vai, com quem tu vai, traz mais tranquilidade, traz mais segurança, e o propósito da Lady é muito interessante. Ele é um aplicativo brasileiro, isso também me chama porque o Uber é americano e o 99 é chinês,
muito bem, né? Desempenham bem seu trabalho, mas se nós pudermos saber que nós estamos gerando economia para dentro da nossa economia, isso faz uma diferença também. Certamente. E a oportunidade de trabalho que ele traz assim para muitas mães que muitas vezes não conseguem ter uma jornada extensa de trabalho lá fora, porque ela tem os compromissos do filho e da casa. E na Leide elas vão poder definir o horário dela que elas querem trabalhar e quais os dias da semana. E eu, como sou uma mulher que trabalha a vida inteira, eu acho muito importante mulher trabalhar, né? A mulher ser dona do seu nariz. Com certeza. E a Leide permite isso. Já conquistamos essa independência, né? Estamos conquistando todos os dias. Exato. E a Leide permite muito isso. E assim. realmente é algo inovador que você está trazendo para o estado do Rio Grande do Sul, né? E a cidade prestigiada é Santa Maria, com abrangência em Santa Cruz, Exato. não é, Elaine? Em grandes centros como São Paulo, já existe confluência. E é um produto, né, um serviço e uma profissão que vai virar cada vez mais tendência, né? Mais tendência. Com certeza. E como vai ser a sua operação, de fato, deste aplicativo? Nós estamos no momento de implantação, ir tornando ele conhecido e fazendo a base de motoristas. A partir desse momento, nós vamos começar a desenvolver parcerias com escolas, clínicas e hospitais, né? Também universidades? Universidade, todas também, para que as pessoas possam usufruir. Mas, por outro lado, a Leide Driver é uma empresa muito organizada. Eles existem em São Paulo há mais de 5 anos e iniciaram o processo de expansão nesse ano. E a gente cumprir todas as etapas para daí startar o produto ali. Então a gente acredita que em Santa Maria ele começa a rodar a partir do mês de agosto. Excelente. E basta a mulher estar cadastrada? É preciso fazer um cadastro para poder utilizar o aplicativo? Tanto a passageira. Qualquer pessoa pode utilizar o aplicativo ou só as mulheres? Não, só as mulheres, né? Isso não quer dizer que a mulher não possa carregar o seu companheiro, seu namorado, seu amigo, seu esposo. Tem essa flexibilidade. Seu pai. Tem, mas uma mulher que tem que ser cadastrada e ela que tem que acionar a motorista. E quanto aos carros assim, a serem utilizados, os carros são próprios, são alugados ou independe? O trabalho de uma Leide, como nós chamamos, ele é um trabalho autônomo, né? Ela usa o carro dela, usa o carro do esposo, usa o carro do pai, carro não precisa ser da pessoa. É um fator facilitador, né? É um facilitador. Ele só precisa ter um certo tempo, né? Porque a Leide também vai trazer um certo status para quem anda de Leide, né? Tem todo um cuidado com a apresentação do carro, as motoristas serão treinadas, tem que ter toda uma apresentação para chegar. Então essas são as exigências, mas não existe nada que crie uma dificuldade aí no cadastro. Sim. E a passageira deverá ser cadastrada também, porque um dos diferenciais é que tanto o CPF da passageira quanto da motorista, eles são rastreados pela Polícia Federal. Proposta é segurança. Sim, então, isso inspira total segurança. Exatamente. E agora uma questão muito importante que é essa geração de empregos, né? Porque as motoristas, elas vão aderir, né, a essa proposta, dirigindo uma Leide Driver, né? E quais os pré-requisitos para esta motorista dirigir a Leide Driver? Ela tem que ter a CNH, ou seja, ela tem que ser maior de 18 anos. Né? E tem que ter autorização para poder dirigir. Autorização para poder dirigir. Apenas isso. Quer dizer que isso. Ela tem que ter um CPF, ela tem que ter uma CNH e ela tem que ter os documentos do carro. É simples. É simples. Isso aí mais uma oportunidade, né, para o público feminino. Nós já temos ladies cadastradas que são alunas de mestrado, nós temos pessoas que são funcionários públicos aposentados, nós temos estudantes. Nós temos pessoas que desempenham o seu dia a dia como motorista. Então é uma oportunidade assim para vários perfis. Basta vários perfis. Pode conciliar os estudos, né, com essa profissão, pode, né, conduzindo pessoas. Exatamente. Pode trabalhar, pode conciliar com outra atividade profissional também que não seja só o estudo, né? Nós temos meninas que trabalham em farmácia, então elas trabalham turno de 6 horas. Elas vão complementar a renda sendo Leide. Ótimo. Então, em resumo, a Leide
está sendo implantada e está chegando para ficar. A lei está chegando para ficar. Está viajando, está chegando. Tá chegando para ficar. Perfeito, Elaine. Você é um orgulho para nós todos santamarienses que já conhecemos o seu trabalho. Quero agradecer imensamente a presença aqui em nossos estúdios e desejar muitos êxitos nesse processo, nesse novo momento profissional aí, com a Lady Driver, que é um aplicativo que prima especialmente pela segurança das mulheres, né? E isso vai se tornar, vai ter um impacto social muito grande, não é? E desejamos também muito sucesso continuado junto ao Grupo Obino, especialmente junto ao nosso querido, né? E tradicional Itaimbé Palace Hotel. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Giovana, pela oportunidade. Agradeço imensamente o carinho e o reconhecimento pelo meu trabalho junto ao Hotel Itaimbé e nesse novo desafio também agora que está chegando. Né? Obrigada. E o jornal continua à sua disposição. Muito obrigada, eu. A seguir, no bloco direito, a pauta discorrerá sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, com quem tem propriedade sobre o assunto, a advogada doutora Marcele Lousada. É após o intervalo. Nosso escritório é especialista na área da saúde. Somos responsáveis por vários projetos executados na nossa cidade, entre eles o Centro Empresarial Almiro Beltrame. Nós fomos responsáveis desde o projeto arquitetônico até a arquitetura de interiores. Também elaboramos várias clínicas nesse edifício, clínicas odontológicas, laboratórios, clínicas médicas e estética. É importante salientar que todos os ambientes sempre levamos em consideração a humanização deles. Se observarem os nossos projetos, eles têm sempre aquele ar de aconchego, remetendo ou identificando a questão da sua residência. Cores suaves, onde dão a tranquilidade para o cliente. O importante, e além de tudo, é o cliente se sentir bem no espaço em que ele se encontra. Esse é o nosso objetivo. O Hospital de Caridade é um hospital centenário e neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. Você já parou para pensar no quanto o direito de família impacta na sua vida? Desde que nascemos, somos guiados pelo direito de família. Quando optamos pelo casamento, igualmente os direitos e deveres são regidos pelo direito de família. Em caso de eventual divórcio, é o direito de família que determina de que forma vai se dar a divisão dos bens e do patrimônio adquirido pelo casal. Além disso, é o direito de família que proporciona realizar um planejamento sucessório, definir de que forma vai se dar a divisão do patrimônio de uma pessoa falecida. E por fim, quando falecemos, é o direito de família que determina que parte cabe a cada herdeiro e como ocorrerá a divisão da herança. Por isso, é muito importante conhecer os seus direitos, de maneira a executá-los e garantir o bem-estar da sua família e proteção do seu patrimônio. É um sonho de apartamento, é o meu sonho de apartamento. E, gente, vem comigo e olhem essa vista. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham este sonho.
2 sacadas. Olha o tamanho dessa sala. Vem comigo e olha o que é a vista desse apartamento. É deslumbrante. Gente, olha o espetáculo desse salão de festas. Se os móveis são Sakaro, vocês conseguem imaginar a qualidade desse empreendimento? É muito lindo. Bloco Direito, um convite, Tudo em Grãos e Sul Contábil, assessoria empresarial. A nossa entrevistada do Bloco Direito de hoje é a advogada doutora Marcele Lousada, formada em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria, com especialização em Ciências Penais. Doutora Marcele é especialista e pesquisadora na área do Estatuto da Criança e do Adolescente. Possui mestrado em Educação e é professora universitária da Faculdade de Direito de Santa Maria e Faculdade Palotina. Uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios, doutora Marcele Lousada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Giovana. Eu agradeço o teu convite e a confiança, né, de estar aqui contigo compartilhando um pouquinho desses temas que são tão dos meus amores, e ter essa oportunidade de poder falar e conversar um pouco contigo é uma honra sempre, sabe? Quanto eu te admiro o teu trabalho, o teu programa. Então vai ser um momento muito especial, muito também divertido, né? Porque estar contigo é sempre muito prazeroso. Obrigada, é recíproco, doutora. Doutora Marcele, além de advogar com maestria na sua área, você é pesquisadora e estudiosa do Estatuto da Criança e do Adolescente há 10 anos. E neste mês de julho, o Estatuto está completando 31 anos da sua vigência. O jornal recebe você para falar com os nossos telespectadores a respeito desta área do direito que é extremamente importante para a nossa sociedade. E vamos começar então pelo surgimento do Estatuto. De que forma, como surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil? Então, Giovana, exatamente, né? O Estatuto, ele está fazendo aí os seus 31 anos agora no mês de julho. E ele veio, na verdade, como um viés, né? Ele veio como um reflexo do pensamento do legislador constituinte da época de 88. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente veio para romper alguns paradigmas anteriores em que a criança e o adolescente sequer era vista como sujeitos de direitos, mas como um objeto da legislação. E aí, a partir do momento em que na história se viu a necessidade de proteção desses sujeitos, a partir do momento em que o Brasil foi ratificando alguns tratados e compromissos internacionais, se viu a necessidade de, temos que trazer para o nosso ordenamento jurídico, né, também algo que possa ser condizente com aquilo que o Brasil está se comprometendo num nível internacional. Então veio a Constituição Federal de 88, trouxe algumas proteções, já tirou aquele estigma, né, da criança e adolescente como menor, em situação irregular, que era a doutrina adotada até então pelo Código de Menores de 79. E aí disse, olha, a gente vai agora tratar esses sujeitos como criança e adolescente e sujeitos de direitos, fazendo jus com prioridade absoluta a uma série de questões, né? Então ele equiparou a criança e o adolescente a sujeito de direito como qualquer outro ser humano e trouxe alguns direitos relacionados à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então o Estatuto surgiu, na verdade, como reflexo disso. Bom, já que a Constituição prevê essa proteção e traz essa necessidade para o nosso ordenamento. O direito segue os fatos. Exato, mais ou menos nesse sentido, ou seja, né, como que a gente vai fazer isso? Então, veio o Estatuto, rompeu com aquela doutrina anterior, instaurou o que a gente chama da doutrina da proteção integral, né, como uma visão mais holística no que tange o direito da criança e adolescente, e precisou mudar, porque a legislação, o Código de Menores já não refletia o pensamento do legislador constituinte, né, de 88. E aí o Estatuto veio para isso. Bom, então tá, quando a Constituição diz que a criança e o adolescente tem direito à saúde, o que ela quer dizer? Então o Estatuto traz lá, quando tem direito à convivência familiar e comunitária,
comunitário. O que a Constituição quer dizer? De que forma que a gente vai fazer isso? Então vem o Estatuto e dispõe sobre tudo isso, claro. né? Então é mais ou menos nesse viés que ele surgiu e daí que ele caminha. E realmente nós tínhamos a necessidade de uma legislação específica, né, para regular as atrocidades acometidas contra as crianças e os adolescentes e até mesmo os nossos idosos, né, que estão inseridos no Estatuto, a fim de eles terem os mínimos direitos garantidos. Não é verdade, doutora? Com certeza. Tanto que veio o Estatuto em 90, em seguidinha ali em 2003 já entrou em vigor também o Estatuto do Idoso, que já vinha caminhando há uns anos anteriores, sim, tramitou anos até que ele fosse desse sua entrada em vigor, e ambos vêm bem nesse sentido, né, de refletir o pensamento do legislador constituinte, né. Então a ideia foi de tornar essas pessoas não objeto da lei, mas sujeitos de direitos, de mais ou menos equiparar. Olha, ela é criança e adolescente, então ela também é um sujeito de direitos humanos, civis, sim, e sociais, mais alguns relacionados às peculiaridades da sua faixa etária, do seu desenvolvimento, claro, da sua condição pessoal e assim sucessivamente. Muito bem. E quais as ferramentas que o Estatuto utiliza para proteger essas crianças e os adolescentes? A gente percebe que o Estatuto da Criança e Adolescente veio nesse viés de olhar para a criança e adolescente como um todo, por isso integral. Então ele trouxe, olha, é dever de todo mundo garantir essa proteção em qualquer tipo de lesão aos direitos da criança e adolescente. Quando se fala em todo mundo, mais ou menos se fala dever de todos quem? Família, sociedade, poder público, comunidade, de uma forma bem solidária, né? Então, a partir do momento em que ele traz isso como premissa, isso como garantia, ele diz, olha, se a gente tiver uma lesão, a gente vai utilizar das ferramentas para responsabilizar quem quer que seja. Então, antes a gente não tinha uma visão do menor, né, lá do Código de Menores, por isso entre aspas, de 79, como um sujeito de direito que não fosse numa situação de carência e delinquência. Então, eu só olhava para a criança e o adolescente quando ele era carente de recursos materiais, financeiros principalmente, ou tivesse uma situação realmente de delinquência. E o Estatuto veio e disse, olha, eu não faço mais distinção. Agora eu vou olhar para a criança e adolescente independentemente da situação jurídica em que se encontra. Se eu tiver que ir lá na família meter a colher, a gente vai meter a colher. Então, em razão disso, de trazer todos esses direitos, deveres, obrigações, tanto que é um estatuto porque ele é multidisciplinar, né? Ele trata de direito civil, penal, administrativo, previdenciário, processual. Ele é amplo, né? Amplo, tem princípio, tem infração administrativa, tem tipo penal, procedimento, por isso o estatuto não é um código, né? Então, quando ele veio... Na verdade, ele foi um marco fundamental na proteção desses direitos, né, dessas garantias. Ele foi bem revolucionário, assim, tem bastante doutrinador até que remonta historicamente dizendo que ele é um exemplo a ser seguido. Muitos países, inclusive, se basearam no Brasil e tiveram o Brasil como espelho para fazer os seus estatutos, as suas legislações infanto-juvenis também, e é verdade, exatamente isso acontece. Então, em razão disso, desses deveres e obrigações, então o que o Estatuto tem? Tem ferramentas de, bom, se a lesão é feita pela família, então como que eu posso agir para responsabilizar a família? Se a lesão é feita pelo Estado, como que eu vou agir? Então, por exemplo, no Estatuto a gente encontra medidas de proteção à criança e ao adolescente, a gente encontra medidas aos pais ou responsáveis quando é a família que lesa ou ameaça lesionar os direitos da criança e adolescente. Eu tenho lá a responsabilidade do Estado, então eu sempre gosto de citar, né? Por exemplo, a criança e adolescente tem direito à educação. Tem lá uma medida que os pais podem vir a receber uma medida no sentido de matricular e acompanhar a frequência e o desempenho do filho na escola. Mas de nada adianta a gente aplicar essa medida aos pais, garantir o direito à educação, se o poder público não disponibilizar a vaga na escola, por exemplo. Então, essas são algumas ferramentas que a gente pode utilizar como forma de proteção. Né? E dentro das suas colocações, podemos dizer que as leis mais avançadas, elas estão neste estatuto? Podemos considerá-las? Sim, avançadas? Sim. Podemos dizer que o estatuto hoje no Brasil, ele é o compilado que a gente tem de quase que toda, né, se não a maioria, vamos dizer assim, da legislação relacionada à criança e ao adolescente, né, e aí dentro dessas ferramentas dessa legislação, porque ela sim é a principal, tem algumas que vão se complementando, mas se tenta sim copilar aí. Claro.
Mas nesse sentido podemos dizer que ele foi muito bem construído. Sim, sim. Eu sempre brinco, né, quando eu começo até as disciplinas, porque eu já ministro a disciplina desde 2012, 13. Eu digo, gente, vocês vão ler o estatuto e ele é maravilhoso. Muito elogiada como professora. Por uns, aqueles, né, mais carrasca, mas o estatuto realmente, Giovana, assim, se tu leres e o conhecer, vai dizer, meu Deus, isso é maravilhoso, né? Sim. É excelente, é espetacular. É o que precisávamos, né? Para regular. Agora, a distância entre o que está previsto na lei e a prática são desafios que a gente acaba tendo que percorrer. Por exemplo, né, quando a gente fala em ferramentas, quando veio o Estatuto em 90, ele mudou um pouco esse paradigma daquele que também pratica um ato infracional. Sim. Né? Então ele veio e disse, olha, o adolescente que pratica um ato infracional, ele vai ser responsabilizado. E a forma de responsabilização não pode se separar da proteção desse sujeito. Exatamente, é sobre esse assunto que nós vamos adentrar agora. É falar sobre o Estatuto, sobre um outro aspecto. Quando o adolescente pratica um ato infracional, ele pode contar com esses mesmos direitos? Quais são as suas garantias? É bem importante essa pergunta, eu acho que ela vem bem a calhar com todo esse reflexo de dizer que o Estatuto veio porque veio, qual é o objetivo dele, então o que a gente tem que ter em mente, né? O Estatuto veio rompendo um paradigma anterior em que a gente olhava para o menor, entre aspas, carente e delinquente, então havia um foco muito grande realmente no menor infrator que a legislação utilizava na época, né? A gente já nem deve usar mais a nomenclatura menor justamente porque a legislação hoje diz essa lei dispõe sobre os direitos do quê? E a proteção integral da criança e do adolescente. Então ele diz, olha, o menor ficou lá no Código de Menores de 79 e foi revogado. E só que a gente vem nessa cultura, nesse olhar. E aí quando veio o Estatuto trouxe algumas percepções sim de garantias, porque a gente vem num percorrer histórico que a criança e o adolescente sequer era objeto, era menos que coisa. Já tivemos históricos de ter que proteger uma criança vítima de violência utilizando por analogia uma legislação de animais, para que tu tenhas uma ideia. Então, difícil isso, né? É impressionante. É um desafio bastante grande, para né? chegar, né, neste ponto em que o Estatuto se encontra. Perfeito, exatamente. E aí, então, a gente vem nessa lógica, né, Giovana? A gente nessa vem construção. Nessa construção. Então, o olhar era muito menor infrator, menor infrator, menor infrator, né? E aí, quando veio o Estatuto e mudou o paradigma, ele não deixou de dizer que o adolescente, quando pratica um ato infracional, vai receber a medida socioeducativa. Então, a gente tem lá, olha, o adolescente praticou o ato infracional, ou seja, crime ou contravenção penal. Ele fica sujeito às medidas socioeducativas, que variam uma advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, até uma internação com privação total de liberdade. Tem o Centro de Atendimento Socioeducativo, né, que é o CASE, né, assim, como ele existe em grandes centros, ele também existe em cidades do interior, né, garantindo essas medidas socioeducativas para esses adolescentes, né, que são previstas em lei. Exatamente. E isso é bem interessante porque ele justamente responde à tua pergunta. Por que responde à tua pergunta? O adolescente praticou o ato infracional, a legislação diz, nós vamos responsabilizar o adolescente sim, através das medidas socioeducativas, podendo chegar inclusive em privação total da liberdade através da medida socioeducativa de internação. Então, por exemplo, hoje o adolescente que recebe essa medida socioeducativa, ele cumpre aqui em Santa Maria, ali no CASE, no Centro de Atendimento Socioeducativo. E aí que o teu gancho está perfeito, por quê? Porque o adolescente vai cumprir, pode vir a ser privado da liberdade, mas ele não vai perder os seus direitos, como qualquer outro ser humano teria, mesmo o maior de idade que pratica uma infração penal, e também aqueles direitos relacionados à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Por exemplo, voltando no tema da educação, então não é porque o adolescente está privado da liberdade, praticou o ato infracional, que ele não vai ter direito à educação. Aqui no CASE tem uma escola do CASE, que é uma escola estadual que está dentro do CASE. E o convívio familiar? Da mesma forma. Da mesma forma. Claro que vão ter adolescentes que, em razão da sua própria conduta, podem ficar privados disso. Claro. Obviamente, pode ter determinação judicial nesse sentido. A priori, a ideia é tornar um ser humano, né,
um cidadão melhor, né? Até a gente não fala em ressocialização, porque não é o caso, é adolescente. Se fala muito em socioeducação, mas o meu ponto é, na verdade, de eu, pelo menos, não dar para adolescente menos do que eu daria para adulto. Isso hoje é inaceitável, né? Então, o adolescente, ele tem pelo menos os mesmos direitos do adulto. Então, ele vai ter direito ao devido processo legal, ampla defesa, direito a advogado, ao contraditório, ele vai ter direito de saber a infração que está sendo praticada, aqui está sendo imputada. Que a criança, que o adolescente está muito bem respaldado, né, através do estatuto, não é, doutora? Então, quando tu me perguntas assim, ele também vai fazer jus? Sim, ele também, porque eu não posso me esquecer que ele é um adolescente. Né? Nesse sentido, claro que podem ter situações que ele fique privado de muita coisa, a depender do próprio comportamento, mas eu não posso esquecer que ele precisa estudar, se profissionalizar. Na verdade, ele precisa estar vigiado, né? E supervisionado, recebendo todo o atendimento que ele é peculiar. Que ele é peculiar, exatamente. E agora vamos falar sobre a tão clamada responsabilidade social, né? De que forma, definitivamente, a sociedade pode colaborar para que esses 31 anos de ECA, né, possam ser cumpridos na prática? Essa pergunta é difícil. A Giovana, ela vem no detalhe, né? Para a nossa especialista no assunto. Não, eu já venho estudando bastante, realmente, pesquisando, tanto no mestrado, como docente, na prática também, como advogada, né? Sim, no dia a dia, né? No dia a dia, enfim, das experiências bem vividas mesmo. E é uma pergunta difícil porque é um desafio muito grande. Não existe uma resposta única só pra gente começar. Mas eu acho que quando a gente vai tentar responder porque às vezes a gente tem uma distância entre o que está previsto e o que acontece na prática, penso que a resposta não pode ser temos que mudar o estatuto, né? Eu acho que a gente tem que começar mudando um pouco o nosso paradigma, no sentido de que o estatuto não veio para passar a mão na cabeça de ninguém. A gente tem que pensar que o adolescente que pratica o ato infracional, ele é minoria, né? Dentro do rol de crianças e adolescentes que a gente tem no cenário nacional brasileiro. Então a gente tem que primeiramente fazer uma mudança desse paradigma do porquê o estatuto veio, porquê ele existe e para quem ele é destinado, né? Então esse seria um começo, né, de eu mudar esse paradigma. Mudei esse paradigma, eu tenho que me colocar no lugar, quem sou eu enquanto comunidade frente a essa situação. Então eu posso vir a ser a família no momento em que eu tenho uma criança e um adolescente, como meu filho, como meu sobrinho, como meu neto, como enfim. Eu posso ser a comunidade, porque eu posso ser a madrinha de uma criança e adolescente, eu posso ser aquela da escola, eu posso ser a vizinha. Na verdade, um resgate de valores humanos, possibilitando olhares para si e para o outro. Perfeito. Né? Porque muda o cenário, muda a localização dos fatos, né? Exato. E a gente fazendo essa mudança, daqui a pouco eu posso dizer, olha, agora aqui eu sou a comunidade ou eu sou o próprio poder público, porque eu sou a defensora pública, eu sou o MP, eu sou a assistente social ali da prefeitura, eu sou a conselheira tutelar. Então acho que a primeira coisa a fazer é mudar esse paradigma e a gente se colocar no nosso lugar em onde eu estou, qual é a minha responsabilidade nessa situação que está diante de mim, né? Então, acho que a gente mudar esse paradigma é o primeiro passo. Porém, às vezes, para que a gente mude esse paradigma, a gente tem que ter conhecimento. A gente tem que buscar informação, então ler o estatuto, conhecer o estatuto, saber do que se trata. Eu, enquanto profissional, eu, enquanto estimular família... através de palestras, né, nas comunidades. Nas comunidades. Esses fatos acontecem? Nas escolas. Eu acho que cada vez mais acontece. Eu já tive bastante... São frequentes? Sim, eu já tive bastante experiência de atividades em escolas. Na verdade, para oferecer essa consciência, né? O conhecimento, a consciência através do conhecimento. Eu acho que o conhecimento te empodera, né? E nesse caso, quando a gente fala de criança e adolescente, eu acho que o conhecimento é primordial. Então, por exemplo, às vezes eu pergunto, né, para as pessoas, para os alunos, enfim, ou algumas
atividades que a gente já fez nas escolas. Poxa, eu sabia que tem uma eleição para conselheiro tutelar no teu município? Exatamente. Tu sabes quando ela acontece? Tu sabe quem são os conselheiros que estão concorrendo à eleição? Tu foste lá votar para tua eleição, na eleição? Por quê? Porque acontece uma situação de violência a uma criança ou adolescente, a primeira pessoa que a gente chama é o conselheiro tutelar. A própria polícia, quando é chamada, pede que o conselheiro tutelar esteja presente, lhe acompanhe. Exato. Exato. E a sociedade precisa estar atenta, né? Para essas questões de conselheiros tutelares, né? Apropriar-se, como você diz, concorrer, né? Votar. Essa é uma grande responsabilidade social, né? Que pode se cumprir através dessa forma. Eu estou totalmente de acordo e acho que aí seriam algumas, vamos dizer assim, algumas formas, alguns caminhos e diretrizes da gente responder a tua pergunta, que para mim ela mexe no ponto, né? Eu tenho a lei e eu tenho a prática. Como é que eu consigo casar essas duas coisas? Então acho que antes de pensar em mudar, a gente precisa pensar por que estamos aplicando ou não e por que a gente tem esse abismo em alguns aspectos ainda. E partindo disso, acho que a gente tem que começar por esses passos. Acho que se a gente for por aí, já é um grande começo. Eu, às vezes, até na minha sala de aula, eu digo, olha, gente, eu quero que vocês conheçam o Estatuto. Gostou, não gostou? Chega lá no final, pode me dizer sinceramente, mas vamos primeiro nos desafiar a conhecê-lo, a entendê-lo, saber do que ele trata, né? Então, há 31 anos da sua vigência, por que a gente ainda tem alguns abismos aí na prática? Por que isso acontece? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente só consegue, Giovana, a partir do conhecimento a partir do momento que a gente adquire conhecimento disso. Com certeza. Né? Doutora, muito bem, explicações fantásticas aqui a respeito do seu tema, né? Que você conhece com profundidade. Teremos que agendar uma outra pauta para uma outra edição do jornal e para continuarmos conversando, né? Eu quero agradecer, sobretudo, a sua presença em nossos estúdios. Obrigada por podermos contar com seus conhecimentos tão profundos, de amplo domínio sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também podemos contar com a sua reputação como advogada e docente da FADISMO e da FAPAS, instituições que estão imbuídas do seu papel social e que têm o nosso respeito e nossa admiração. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal. Eu que agradeço, Giovana. É só um início, né? E uma reflexão a respeito desses temas. Apenas o início. Apenas o início. E muito obrigada pelo espaço. Eu acho que tem muito a crescer socialmente, né? O teu programa sobre todos os aspectos. Obrigada. Estará sempre à disposição o jornal para você. E que a gente se encontre por aí. Nos encontraremos, certamente. Certo. Obrigada, doutora. No Saúde e Bem-Estar de hoje, o jornal recebe a médica oftalmologista doutora Thaís Burman de Mendonça, especialista em cirurgia de pálpebras. Volto em instantes. Verdades sobre emagrecimento. Eu me chamo Graziela Albuquerque, sou nutricionista e eu posso te ajudar a resolver isso. Primeiro, comecem pensando que esse processo vai ser difícil porque o que vier é lucro. Sempre pensem que para todo mundo é difícil, não tem por que para ti não ser. Segunda verdade sobre emagrecimento é a gente achar que esse processo de mudança tem prazo para terminar. Provavelmente você não tem que fazer essa mudança para o resto da vida. Terceira verdade sobre emagrecimento é a gente não ter paciência e não saber lidar com a frustração, que durante o processo a gente sabe que não vai ser um processo fácil. A quarta verdade sobre emagrecimento é a gente saber que na maior parte das vezes a gente vai precisar comer um pouco menos. Por isso é tão importante a gente inserir na nossa rotina vegetais, fontes de proteína, gordura de boa qualidade que nos trazem saciedade. E a última verdade é a gente se envolver com o processo. Quanto mais inserida vocês estiverem, mais adesão a gente tem ao processo de emagrecimento.
Fala pessoal, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre Smart Housing, que é uma maneira mais inteligente de morar. Nós fomos buscar fora de Santa Maria, pesquisando o que trazer nesse momento de pandemia para chegar com um projeto completo. Então, o OnView, que são residências, são 14 residências, já antecipando um pouquinho aqui sobre o que vai ser esse lançamento, serão apenas 14 casas com um conceito de moradia inteligente. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o conceito de Smart Housing, para quem quiser entender como vai ser essa tal casa inteligente, como ela vai funcionar e de que maneira que ela vai atender o mercado de Santa Maria, tá uma prévia da fachada da casa aí com vocês e todos os nossos consultores estão à disposição para uma conversa de como fazer a aquisição da sua moradia no conceito de Smart Housing. A Poltrona Maré foi criada a partir das minhas experiências com o mar e suas paisagens e características. Instigar memórias é uma das principais qualidades deste produto, que pode transportar o usuário para uma lembrança do passado. O movimento de encosto, que possibilita o seu uso como poltrona ou chaise, remete ao movimento das marés, e a base de metal tipo balanço dá um movimento sutil e tranquilo, lembrando o balançar de uma embarcação sobre as águas do mar. O visual contemporâneo, inspirado nas formas orgânicas da arquitetura modernista brasileira, faz da peça destaque em qualquer ambiente. Eu sou Samuca Gerber, designer da Salva, e esta é a Poltrona Maré. Você está assistindo o Jornale Giovanna Felice. Apoio Societá Magazine. Acessórios e looks M Pilau. Inbuilt, clínica e beleza profissional. Voltamos com o Jornale. O Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje recebe a médica oftalmologista doutora Thaís Burman de Mendonça. Formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui 3 anos de residência médica em oftalmologia, especialista em cirurgia de pálpebras, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. A doutora Thaís atua na clínica Viso Oftalmologia. Um grande prazer recebê-la aqui. Giovanna, obrigada pelo programa. convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, louca para conversar contigo. Que bom, que bom. E eu com você, contando com a sua tamanha relevância profissional na sua área. Doutora Thaís, qual o perfil do paciente que procura a clínica para fazer a cirurgia de pálpebras? Bom, os pacientes que resolvem em algum momento da sua vida fazer a cirurgia de pálpebras, geralmente é uma mulher na faixa dos 50, 60 anos, em que ela já cuida dos filhos, ela já encaminhou eles e está querendo se cuidar mais. E também é o momento em que as pelanquinhas que ficam em cima dos olhos começam a aparecer. Então, hoje em dia, até pacientes um pouco mais jovens já estão procurando, né? São pacientes geralmente que têm uma genética ruim, já toda a família tem pálpebra caída. Tem esse fator genético também. Tem fator genético. Não é só o agravante da idade. Sim, às vezes vem irmãs consultar, né? Então geralmente quando tem fator genético é um pouco mais cedo e quando é pela idade mesmo, a partir dos 50 anos, geralmente é o público maior. Sim, e a cirurgia ela é meramente estética ou também para melhorar a visão? A maioria das cirurgias tem a finalidade estética, porém quando é um paciente mais idoso, nesses pacientes, sim, as pálpebras podem atrapalhar a visão, né? Então, quando é um paciente mais idoso, a partir dos 70, 80 anos, fazem mais para melhorar a visão, né? Não sim, porque acaba cobrindo acaba o ficando globo tipo um chapeuzinho assim, em cima dos olhos, né? Tapa, né? Então, assim, tem também a finalidade de reabilitação visual. Que bom, que ótimo. E como é que é o procedimento cirúrgico em si? É feita uma anestesia local, né, nas pálpebras. A gente faz os cortes, remove a pele excessiva, tira as gordurinhas indesejadas, faz os pontinhos com um fio bem fininho e tá pronto. Então ela é considerada simples, não inspira cuidado. Toda cirurgia é uma cirurgia, né? Então, assim, simples, sim, ela é uma cirurgia simples, tranquila, né? Complicações, sim, podem existir, né? Podem existir infecções ou alguns erros de procedimento, né? Vamos supor,
Se o médico tira pele demais, o paciente não vai fechar o olho. Isso é muito grave, né? Então tem que ter muito cuidado nas medidas pré-operatórias, por isso a gente sempre usa régua, caneta, mede, apaga, marca de novo, né? Porque a marcação... O pré-operatório é fundamental, determinante nessa cirurgia, né? Isso, antes do paciente deitar na mesa para ser operado é a hora da marcação, que é talvez a hora mais importante da cirurgia, né? Que a gente tem que ir sabendo exatamente o que vai fazer para não cometer erros. E se acontece de tirar uma pele em excesso, qual a consequência? Não fecha o olho, isso é muito grave. Então por isso que esse cuidado... Resseca acaba isso, pode ressecar o olho, fica o olho vermelho, né? Mas felizmente isso aí é quase impossível de acontecer quando feito com cuidado. Sim, quando feito com cuidado e responsabilidade. Com né? certeza. E como toda cirurgia, ela tem o seu pós-operatório. Quais os cuidados essenciais para o pós-operatório dessa cirurgia? Uma das coisas mais chatas que eu diria da cirurgia é o pós-operatório, porque fica feio, fica roxo, né? Em termos de vitalidade, o paciente fica normal, não tem dor, poderia fazer serviços simples de casa, tipo ir no mercado, organizar alguma coisinha, não pode fazer força extrema, né? Mas acho que a coisa que os pacientes mais reclamam é o roxo, né? Fica feio, uns 4, 5 dias de bastante roxo. Mas, no geral, assim, não é uma cirurgia que exija repouso importante, né? Porque ela é rápida, né, doutora? Ainda entrando na questão da cirurgia, ela é uma cirurgia que em 40 minutos, 1 hora, está tudo okay. A gente leva mais ou menos 45 minutos a 1 hora para fazer em cima e 45 minutos a 1 hora para fazer embaixo. Vai lá, o paciente vai até o hospital, faz o procedimento cirúrgico e retorna para casa após a cirurgia. Isso mesmo. Isso é importante, né? Nós esclarecermos, porque dá uma tranquilidade. Isso, não dorme no hospital. Se fizer a cirurgia às 8 da manhã, 11 horas, meio-dia está em casa. Basta estar com um acompanhante. Isso. Não pode ser fundamental. Exatamente. Interessante. E qual a maior satisfação que você verifica nos pacientes pós-cirúrgico, né? E qual a sua maior satisfação também em realizar essa cirurgia? Eu acho que a maior satisfação que praticamente todos os pacientes ficam depois é a melhora da autoestima, é se amar de novo, né? Uma mulher que já está com muita pele caída, já está com a sua autoestima um pouquinho prejudicada, vem idade, vem ruga. E ela poder se olhar de novo, poder se maquiar de novo, né? É uma coisa muito importante. Resgatar a confiança, né? Uma valorização da identidade. A confiança, exatamente, né? Então, só da gente ver um paciente feliz assim, isso já é o que nos motiva todos os dias a enfrentar todos os problemas do dia a dia, é ver as pessoas felizes, né? Esse extremo bem-estar, né? Exato. Às vezes é uma coisa muito simples, né? Eu nunca mais tinha conseguido passar rímel, é uma frase que eu escuto. Passa de novo, né? E uma coisa que eu até não citei ainda, a procura de homens tem sido muito alta, né? Então não é mais um procedimento que as mulheres fazem, os homens estão super em alta hoje. Eu diria que a cada 5 cirurgias, uma é em homem, né? E acontece da esposa fazer a cirurgia e já o homem fiz também, casais algumas vezes. E o esposo, né? A mulher vai e leva, o marido já arrasta na consulta e acaba fazendo. E fica todo mundo bonito em casa. A abordagem no homem é diferente, né? A mulher quer ficar mais esticada, mais, né? Um olho maior. O homem não. O homem quer tirar realmente o excesso para quase fazer uma cirurgia higiênica, assim. Sim. E para ficar com aspecto de não operar. Exatamente. E dá uma suavidade, né, no olhar. Dá, não rejuvenesce bastante o olhar. É um cartão de visitas, né? Com certeza. É o nosso cartão de visitas. Em tempos de máscara, né, que só os olhos aparecem. É verdade. Então... Você tem filas na clínica, em plena pandemia. É verdade. Na verdade, essa autoestima, ela é fundamental, né? Porque ela reflete no nosso campo emocional, no nosso campo comportamental, né? A autoestima é tudo. Não é, doutora? Com certeza. E além da cirurgia de pálpebras, propriamente dita, que é a blefaroplastia, né? Isso aí. Você realiza outras cirurgias na clínica, nessa região ocular? Na verdade, assim, a blefaroplastia, digamos, é o carro-chefe, né, das cirurgias palpebrais. Mas uma coisa que sempre teve muito e continua chegando todos os dias é câncer de pele, né? Na pálpebra, né? Eu só trabalho nos olhos, então... Olha que sério. É frequente? Muito frequente, né? Nós temos aqui a nossa região, né, do estado, bastantes descendentes europeus, então tem muito alemão, né?
Então, o pessoal que trabalha mais para fora, pega muito sol. Que danifica a pele, né? Isso, né? Claro, tem uma parte das rugas, dos danos fora, que é uma coisa. Outra coisa é aquele paciente, tô com essa feridinha aqui. Exatamente, como se identifica através do aparecimento de uma ferida? É uma bolinha que não melhora, que não sara, que sangra, daí melhora um pouquinho, piora um pouquinho, não melhora, não melhora, não melhora. Aquilo que não melhora nunca, né? Isso, então essa parte de cirurgia é uma coisa que a gente faz bastante também, que são as reconstruções, né? As remoções de tumores, tratamento, né? Então, assim, câncer de pele tem cura. Quando diagnosticado precocemente, é possível fazer uma cirurgia em que a pessoa fica com um aspecto praticamente como se não tivesse operado, né? Então, assim, é possível uma reabilitação com bastante sucesso, desde que venha cedo, né? Claro, quando vem um tumor mais avançado, dá para resolver também, mas aí essas reconstruções se tornam muito difíceis. Claro, e também... adentrando nessas cirurgias, você tem casos de recuperação do globo ocular? Chega a fazer cirurgias nesse sentido em caso de acidentes, por exemplo? Bom, se se perder o olho... Há uma incidência, isso? Tem, na verdade, muitas doenças oftalmológicas levam os pacientes à cegueira, né? Isso é até uma coisa importante, que nós estávamos falando sobre autoestima. Tem muito paciente que não tem o olho, ou tem um olho murcho, tem um olho feio, né? E que não enxerga mais, então não tem como reabilitar esse globo, mas a gente faz as próteses daí, né? É uma plaquinha que se coloca no olho e fica perfeito. Claro, até um pouquinho de movimentação ocular a gente consegue resgatar. Que bom, é importante esse conhecimento para quem está nos assistindo, né? Sempre tem uma deformidade ocular visível, né? Um parente, alguém que sempre teve aquele olho branco, né? Aquele olho que chama atenção. É possível. É possível mudar e melhorar o aspecto. Sabe que é uma das consultas mais emocionantes que nós temos, é aquele paciente com um olho normal e o outro é um olho murcho, né? E a gente tem as próteses na clínica, a gente coloca... É verificar o resultado. Os pacientes choram se olhando no espelho. Choram. Com certeza. Deus, eu estou normal de novo. Então, os pacientes que fazem prótese é uma das situações mais gratificantes que a gente tem. Impressionante. Parabéns, doutora. Eu desconhecia essa sua área de atuação. Essa é a oculoplástica, né? Que é a área da oftalmologia que trabalha com próteses, com cirurgias palpebrais, vias lacrimais, tumores. É para isso que eu estou aqui. Excelente. Teríamos muito mais a falar, né? Foi muito importante conhecer e aprofundar os seus conhecimentos na sua área de atuação, né? Nessa região tão sensível que é a região ocular, né? É verdade. E perceber que além da estética propriamente dita, você trabalha questões tão sérias, né? Como tumores, como essas questões também de recuperação, que já se torna uma situação... As próteses, né? As próteses que são recomendadas, eu tenho certeza que foi de muito proveito para quem está nos assistindo. E até mesmo a respeito dessa cirurgia de pálpebras, né? Para quem tem a necessidade de fazer, de ficar mais tranquilo através desses esclarecimentos, né? De que é uma cirurgia simples, fácil, né? Com certeza. E que passa para o dia seguinte com um aspecto diferenciado, né? No seu olhar. É transformador. Exatamente. Muito obrigada, então. Agradeço imensamente a sua presença aqui em nossos estúdios, a sua disponibilidade. Imagina, foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada, doutora. Volte sempre. Obrigada. E no último bloco do programa, vamos enaltecer a cultura do samba, com a participação do músico Antônio Carlos Flores. É logo após o intervalo. Estou te convidando para conhecer a loja da Tudo em Grãos aqui em Santa Maria, situada na rua Dr. Bozano, 976, aberta de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 15 horas, sem fechar ao meio-dia. E se você quiser fazer um pedido do conforto da sua casa, você pode fazer pelo WhatsApp a sua encomenda. Número 55 33 47 26 20. Tudo em Grãos. Tudo de bom para a sua alimentação. O Hospital de Caridade é um hospital centenário.
E nesse momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. Medo de falhar? Rafael Ferreira, especialista em comunicação autêntica, treinamentos corporativos, mentorias individuais. Acesse orafaelferreira.com. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vim dar um recado para vocês sobre o nosso serviço delivery. Apesar das óticas serem serviços essenciais e nós estamos com a nossa loja física aberta, nós também intensificamos o nosso serviço delivery, onde a gente envia para vocês uma bandeja como essa, com 10 modelos de armações para você escolher seu óculos em casa, bem descansado, sem precisar vir até aqui a nossa loja. Nos contatem pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais para saber mais informações. Foram muitos momentos, muitas histórias, muitas gerações. Momentos felizes e marcantes. Momentos em família. Momentos que contamos juntos. Estações passaram e estivemos presentes com você. Quantos invernos, sempre com conforto e elegância. E quantas primaveras, com peças exclusivas e sofisticadas. No verão, uma nova tendência em cores e estilo. E para você andar sempre na moda, cada novo outono uma nova estampa e uma nova coleção. Com carinho, compartilhamos cada novo momento e nos emocionamos juntos. Vestimos você com amor. A cada novo ano, uma nova coleção. A cada aniversário, um novo estilo e um novo momento para comemorar sempre bem acompanhado. Quantas famílias já vestimos? Quantas avós desfilam nossas peças desde criança? Hoje, mesmo com as dificuldades que todos enfrentamos, seguimos firmes em nosso propósito de vestir e acompanhar gerações. Hoje, comemoramos com você nossos 65 anos. Brahma, em todos os momentos com você.
Bloco Cultura, um convite, Tecnosom, instalação de som e alarmes. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, e entrego a quem mereça usar. Mas quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, e entrego a quem mereça usar. E eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. E o morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. E é nesse ritmo de não deixar o samba morrer que iniciamos a editoria Cultura de hoje, com um clássico eternizado na voz de Alcione, interpretado pelo músico Antônio Carlos Flores, convidado desta editoria. Antônio Carlos é santamariense, com uma trajetória de 45 anos no segmento artístico. É graduado em Arquivologia, pós-graduado em Controladoria e Finanças pela Universidade Federal de Santa Maria. É funcionário público desta instituição há 28 anos. Foi professor de cavaco durante 6 anos na Mosiartes e no projeto Mais Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul durante 2 anos. Dentre suas participações, ganham destaque a de integrante da harmonia da Escola Unidos do Itaimbé, da Banda Marcial Manuel Ribas e dos Velhos Seresteiros. Antônio foi um dos diretores do grupo Som de Cristal e também fundador e idealizador do Cadência Bonita do Samba. Prazer enorme tê-lo aqui no Giornale, você que já participou com brilhantismo de muitos eventos que eu tive a oportunidade de organizar, a exemplo do Lions Clube Santa Maria Dores, as feijoadas, né? Onde eu estava na organização, e também da nossa querida Confraria Felice, entre tantos outros em que eu pude prestigiá-lo. Seja bem-vindo. Obrigado, Giovana. Obrigado à TV Santa Maria. Parabenizo pelo sucesso do programa, né? Obrigada. Sempre uma boa audiência, né? E temas bem oportunos. A gente, no Cadência do Samba e também no Som de Cristal, a gente tinha a proposta de levar o samba, né? A gente tocava mais mesmo em festas particulares, né? Que a gente até sentiu bastante por causa dessa nova mudança, novo normal aí, né? Esperamos que volte, né? Que melhore para todo mundo, que retomem-se as festas, né? E que o samba esteja presente, né? Exatamente. Até porque a história do samba, ela é fascinante, né? Ela é inesgotável. E hoje nós vamos falar um pouco, fazer um passeio, né? Pela sua origem, quais as características do samba, desse gênero musical popular que você trabalha com virtuosidade. O samba, na realidade, eu sempre gostei de ouvir, desde criança, 5, 6 anos, né? Mas o meu apego a minha relação com o samba como músico se deu através da Banda do Maneco, né? Porque eu tocava trompete, que não tem muito a ver com corda, né? Toquei 6 anos de trompete na Banda do Maneco. E daí fiz amizade com o pessoal músico. Bem trompete, diferente. é bem diferente, né? Não pode nem cantar. Sim. E daí, paralelo a essa história na Banda do Maneco, eu vinha participar com a turma que depois veio a fundar a Escola de Samba do Itaimbé, né? Que o atual presidente, o Marcão, foi meu companheiro de Banda do Maneco nesses 6 anos de sopro. E qual o instrumento que você mais utiliza? Este é o cavaquinho.
Esse é o instrumento que... É o instrumento que eu toco, né? Eu toco um pouco de violão, mas no trompete, coisa. O preferido... Mas o instrumento que eu gosto é o cavaquinho. É o cavaquinho. Eu sou fascinado pelo cavaquinho e também sou muito fascinado pela história do samba e os clássicos do samba, né? Quase sempre é uma coisa, uma marca, uma característica dos grupos que eu participo como diretor, que eu não sou funcionário, né? Tipo o grupo Flor de Lis, que é de Seresta. Assim, eu gosto de tocar clássicos de samba e respeito aqueles que vieram, fizeram quando poucos poderiam fazer, eles foram lá e fizeram. Né? Exatamente. Antônio, e a respeito dos eventos oficiais do município, né, aos moldes do Carnaval de Santa Maria, que tem uma conexão direta com o samba, qual a sua participação efetiva, a sua representatividade? Eu cheguei a desfilar 2 anos na Uniso do Itaimbé, né? Compus algumas letras de samba também. Quando existiu o jornal A Razão, também tinha o festival de músicas. Isso mesmo. Foi uma coisa que durou muitos anos, né? Muito bom o festival. No Festival da Razão, eu obtive 3 primeiros lugares, né? Inclusive eu ganhei um primeiro lugar em Samba Enredo com 2 ritmistas só. Olha só. Que eu trabalhei em cima do centenário do Rio Grandense, né? Fiz uma letra em cima dos 100 anos do Rio Grandense, o nosso time de futebol ali. Foi em 2012 que ele completou 100 anos, né? Daí tive a oportunidade com os companheiros do Som de Cristal, mais 2 amigas que fizeram o vocal e mais um professor da universidade que também participou, de obter o primeiro lugar. Excelente. E nós estamos morando em uma cidade onde nós temos muitas escolas de samba. O que você acha da ideia de instituir um concurso de samba, de músicas? Eu acho uma ótima ideia e está até demorado isso. A cultura como um todo, né? Eu acho que todos devem ter acesso à cultura, assim como já existem outros festivais de todos os gêneros musicais, tem incentivo dali, que coisa, né? Está mais que na hora que a nossa cidade dá uma oportunidade ao samba, não só no carnaval, né? E não só, assim, promover concursos, coisas assim. Até eu vinha pensando coisas, a gente pensa, né? Sim. Tem todo aquele espaço da Gare lá, que agora se tornou propriedade da prefeitura, né? Quem sabe fazer uma parceria até público-privada com um local de apresentações e eventos que possa oportunizar que os artistas criem os seus próprios eventos e outra, que seja único exclusivamente dos artistas da terra, né? Sim. Não precisa buscar gente fora, porque Santa Maria é bem representada suficientemente para ocupar esse espaço e fazer essa parceria, né? E continuar a deixar, mesmo com a parceria, um pouco de parceria privada, tornar o espaço público, né? Que o povo possa ir e confrontar com o samba e outros gêneros de artes também. Estão anotadas as suas sugestões. Obrigado. E nesse descompasso da música ao vivo diante da Covid-19, né, onde os bares permaneceram fechados, né, até o recente normal do samba, como você está enfrentando essa questão da pandemia e você acha que é uma evolução nestas questões forçosas aí, remotas, que nós precisamos trabalhar e apresentar hoje um diferencial? É muito complexo isso, sabe? Porque tem, em primeiro lugar, o fator saúde, né? Mas também tem o fator sobrevivência, né? Que a gente sabe que tem colegas músicos aí que dependem única e exclusivamente do seu ganha-pão quando tocam, né? É muito fácil a pessoa dizer se reinventa, mas não é só se reinventar, tem todo um psicológico, uma coisa muito difícil atrás, né? Sim. Que assim, graças a Deus que está passando isso, né, Giovana? Uma coisa que veio para todos, né? Ela não poupou ninguém, né? Mas os artistas em especial sentiram na pele, os artistas e os eventos, na minha opinião pessoal, foi o mais massacrado de todos, né? Porque abriram várias outras situações aí que tinha público, tinha pessoas, só a única pessoa que não poderia entrar é o músico. Parece que a música era a mina de transmissão do Covid. Está aí o posicionamento, então, do Antônio Carlos Flores, que representa outros colegas, né, os demais colegas do segmento artístico. Vamos mudar um pouco de assunto e para encerrar a nossa entrevista, conte sobre o seu vínculo com a UFSM ao longo desses 28 anos. Sou muito grato à universidade, né? Prestei concurso em 89, eu entrei em 93, trabalhei 17 anos na Pró-Reitoria de Administração, junto ao Departamento de Arquivo Geral, onde depois me formei em Arquivologia,
também fiz uma pós-graduação, né? Tenho vários amigos ainda no próprio departamento. Depois, por outras questões, me transferi para o hospital veterinário, né? Sou muito grato à universidade e tenho muito orgulho da universidade ser uma das maiores do nosso Brasil, né? Sendo pública, privada e gratuita, né? E formando e atendendo tanta gente aí na nossa cidade. E você sempre administrou o tempo, né, com a sua profissão de funcionário público e a sua atuação no meio artístico. Na realidade, antes de ser funcionário da universidade, eu não era músico profissional, mas já convivia com a música, né? Tanto que a minha convivência com instrumentos tem mais de 45 anos, né? E a minha convivência dentro da universidade, agora em abril do ano que vem, se Deus quiser, vou completar 29 anos só da universidade. Sim, e você assumiu lá várias funções, né? Assumi no protocolo, onde aprendi muito, tenho vários amigos lá. Fui até chefe do setor de concessões, registro e movimentação de processos. E sempre com um bom trânsito dentro da instituição, e isso é fundamental. Graças a Deus, característica sua. Me dou com todas as tribos, né, que tem na universidade. Perfeito, que bom, parabéns. Obrigado. E para encerrar o jornal, vamos de 30 às 11? Vamos. Do memorável Adoniran Barbosa. É isso? É isso. Quero agradecer a sua gentil presença aqui no jornal, que você possa sempre retornar para continuarmos falando a respeito do samba e cantarmos, né? Sim. Para os nossos telespectadores. Fique agora com mais um clássico do samba, Trem das 11, por Antônio Carlos Flores. Obrigada pela sua audiência, obrigado aos patrocinadores e apoiadores do jornal. Até a próxima edição. Eu não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, fala nego, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Paz, 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 paz. Faz carinho dum, faz carinho dum, faz carinho dum. Você assistiu Giornale, Giovana Felice. Oferecimento, Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti, Objeto de Estima.